Olá, muito boa tarde. Programa Por Dentro da Sustentabilidade. Hoje especial. Hoje, nessa segunda-feira, estamos conversando aqui, já presente na nossa live, a governadora do Rotary, a senhora Cassima Campanha. E nós vamos bater um papo maravilhoso sobre o Rotary Club, que é aquele clube querido nosso, de todas as pessoas reconhecem quando nós chegamos em alguma cidade, alguma localidade, e vemos o símbolo do Rotary, que é uma engrenagem. É isso que o Rotary é, uma grande engrenagem de amor, solidariedade e outras áreas que o Rotary está abraçando, que hoje nós vamos conhecer com a governadora Cassima. Muito boa tarde, Cassima, tudo bem? Boa tarde, Margarete. Que prazer imenso estar aqui nesse programa para falar de uma coisa que eu amo, que é Rotary. Eu acho que a gente vai ter uns momentos bem legais nessa tarde de hoje. Sim, E obrigada seja pelo muito convite. bem-vinda. De nada, seja muito bem-vinda. Cassima, por gentileza, vamos começar bem pelo início mesmo, para que os nossos ouvintes e os nossos seguidores da nossa live, que é do nosso Facebook de trabalho, Facebook Margarete Aragão Damasceno, que estão nos seguindo, não é? Compreender o que de fato é esta instituição, a sua seriedade, seus fundamentos, não é? E quais são os objetivos do Rotary. Então, vamos lá. Bom, o Rotary, ele é uma organização, é uma rede global, tá? De líderes comunitários, amigos, vizinhos, que veem um mundo, né, onde as pessoas se unem, entram em ação para realizar mudanças duradouras em si mesma, na comunidade e no mundo todo. Ele foi criado em 1905 por uma pessoa, né, um senhor chamado Paul Harris, que em Chicago, uma época, né, que era uma época muito violenta, ele se reuniu com mais 4 amigos e criaram essa organização, que no início ela tinha a finalidade de companheirismo e relações profissionais. Com o tempo, né, ela foi se tornando uma organização de prestação de serviços. Então, quais são os objetivos, né? O que nós fazemos, nós rotarianos? Nós nos reunimos para, através de projetos sustentáveis nas mais diversas áreas, como alfabetização, paz, a gente conseguir transformar o mundo num mundo melhor. Então, esse é o objetivo básico de Rotary. Tá? Sim. E o Rotary também ele tem uma estrutura onde há diferenciação interna de algumas metas, de alguns segmentos, como o Rotaract e outros. Como é que você poderia discorrer sobre esse assunto para que nós, né, da Band, nossos ouvintes, possamos compreender essas estruturas internas? Cassima, por favor. Então, vamos lá. Então, o Rotary, né, como eu já disse, ele é essa organização internacional, e eu acho que seria interessante a gente falar, Margarete, que ele está presente em mais de 200 países e regiões do mundo. Então, nós somos, né, em mais de 1.200.000 pessoas no mundo todo fazendo bem. E o Rotary, ele é uma família, né? Nós temos o Rotary, que é essa organização que a gente está falando, de prestação de serviços, e nós temos os nossos braços, né? Que um deles é o Rotaract. O Rotaract, eles também são clubes de serviços que são filiados ao Rotary, mas são para jovens a partir dos 18 anos. Eles têm autonomia, agora o Rotaract ele conseguiu um status de clube, que a gente diz, né? Então ele tem autonomia para fazer seus próprios projetos, olhar nas suas comunidades quais são suas necessidades e ali implantar ações sustentáveis. E é bem bacana, porque a gente sabe que o jovem ele tem uma pressa, né? Então, o rotaractiano, ele trabalha muito, né, muito próximo da comunidade e suas ações são muito, muito rápidas, eles querem atuar, eles não estão muito afim de ficar conversando, não. Então, a partir era até 2019, o Rotaract, ele era especificamente para jovens de 18 a 30 anos. Mas a partir de 2019, ele abriu,
né, ele se ampliou, então não tem mais necessariamente que o jovem, quando chega aos 30 anos, sair do Rotaract, ele pode continuar rotaractiano e pode também ingressar no Rotary, a gente chama de dupla filiação, ele pode ser rotaractiano e rotariano ao mesmo tempo. E nós temos também um programa que eu acho muito legal, que é o Interact. E o Interact, ele também, né, é um clube patrocinado pelos Rotary Clubes, que são para jovens a partir de 12 anos, de 12 a 18 anos. Olha que coisa boa, Margarete, a gente conseguir fazer com que os nossos jovens, já tão novinhos, se preocupem com as suas comunidades, com o próximo. Então, eu sou uma apaixonada por esses programas, né, que trazem o jovem para junto de nós, rotarianos, para que a gente consiga aí, como uma grande família, atuar em várias áreas, várias frentes, ajudando todas as nossas comunidades. E, no fundo, assim, no cenário estrutural, fica uma característica educativa coletiva, não é, Cassima? Com certeza, com certeza. Eles são muito envolvidos, né? E o que a gente observa muito, Margarete, é que esses jovens, eles começam a desenvolver sua liderança muito cedo, né? Então, a gente pega, de repente, um jovenzinho lá de 12 anos de idade e ele consegue, né, desenvolver sua liderança e participar de ações na comunidade, se tornam grandes oradores. Às vezes eles entram muito tímidos, mal conseguindo falar seu nome, e dali um ano, 2 anos, né? Eles estão oradores, estão indo ali, né, fazer suas apresentações, seus projetos. Então, eu acho que é um crescimento. O Rotary é um crescimento pessoal. Sim. Isso é muito bacana. Certamente. E o símbolo do Rotary? Aquele símbolo famoso que nós já falamos, aquele símbolo que nós encontramos nas entradas da cidade, é quase um símbolo assim de um reconforto, né? Quando nós estamos viajando muito distante, né? Principalmente de ônibus, de carro, e nós encontramos aquele símbolo logo na entrada da cidade, como se falasse para nós, sejam bem-vindos, né? O Rotary está aqui também, não é? E isso dá uma sensação interior muito boa. Eu tive essa experiência sem conhecer o Rotary, né? Muitas pessoas têm essa experiência, né? Como é que é, o que significa a engrenagem, né? Aquela característica como se fosse uma roldana, não é? Aquelas engrenagens, aquelas pontinhas, né? Fazendo girar toda essa estrutura. Como é que você poderia nos explanar este símbolo? E o do sino também, viu? O do sino também, que é muito linda, do sino. É bacana, né? Então, na verdade, o Rotary, como toda organização, ela tem alguns simbolismos, né? E qual seria o simbolismo do sino? Nós temos, assim, quem já teve a oportunidade de participar de uma reunião de Rotary, e eu quero deixar claro aqui, né, para os nossos telespectadores, que o Rotary ele não é um clube fechado, né? Se você conhecer algum rotariano, se você souber que na sua comunidade tem o Rotary, vá lá, vai conhecer, participe de uma reunião, né? Nós somos um grupo, não somos fechados, não, né? Geralmente você entra através de um convite, mas as reuniões são abertas para qualquer pessoa que queira conhecer e vai ser muito bem-vinda. E como ritual da reunião, nós temos o sino, né? Que o sino, geralmente, o objetivo dele é manter a ordem da reunião e dar o ritmo da reunião. Então, tem posse do malhete, né? Que é aquele martelinho que a gente bate no sino, o presidente. Então, o presidente, durante a reunião, ele é a pessoa que é responsável por conduzir a reunião, é a autoridade máxima, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque todos os rotarianos têm voz, mas o presidente é o que dá o ritmo, é o que dá ordem na reunião. Então, toda vez que vai ter o início da reunião, ou quando ele for dar ênfase a um assunto, então ele dá aquele toque com o martelo no sino. Então, o sino representa, né, a ordem, né, e o martelo significa a autoridade investida no presidente naquele momento.
E nós temos a roda rotária. A roda rotária é o que você falou, que geralmente está presente em todos os marcos rotários. Marco rotário geralmente é como se fosse uma, vamos falar bem simples, né, para que todos entendam, é como se fosse uma escultura na entrada de uma cidade, que pode ser dos modelos mais diversos, mas o que vai caracterizar todos eles é que tem uma roda redonda, né, que ela tem vários dentes, como se fosse uma engrenagem de uma máquina. E ela é amarela, geralmente ela é amarela, né? E qual o simbolismo dela? A roda, ela simboliza a universalidade, universalidade do Rotary. Universalidade. Que ele é universal, né? Do Rotary, então a sua internacionalidade. Então, a gente imagina a roda como se fosse o globo, né? É uma coisa que engloba todo o mundo. Depois ela tem um eixo central, né? Esse eixo central, ela representa os associados do clube, que são aquelas pessoas que realmente fazem com que o clube gire, né? Com que o clube aconteça, seus projetos e daí por diante. Depois da roda, ela tem 6 aros. Imaginem uma bicicleta, uma roda de bicicleta, né? É como se aqueles aros da bicicleta, né, fossem os aros dessa roda. E eles são 6. O que significa esses 6 aros? A família, né, que é a organização, a instituição, né, a instituição mais importante da nossa sociedade. A ação, nós rotarianos somos pessoas em ação. Então, hoje a gente se preocupa muito também, sabe, Margarete, que acabe, né, aquela ideia de que o rotariano é aquela pessoa que só vai lá para tirar foto para sair no jornal. Não, hoje as nossas fotos são fotos de pessoas em ação, é pessoa realmente com a mão na massa, ajudando o próximo e daí por diante. O terceiro é a amizade, porque nós, rotarianos, somos companheiros, somos amigos, e eu quero aproveitar que hoje é o dia do amigo, deixar um abraço a todos os meus amigos rotarianos e a todos... Não foi por acaso que hoje teve essa entrevista, né? E a todos que nos ouvem aqui, né, um forte, grande abraço, fraterno abraço de amizade. E o Rotary, ele se preocupa muito com esses laços de amizade, né? Assim como a ética profissional, um dos requisitos básicos para você se tornar um rotariano é que você seja uma pessoa ética, né? É muito importante, principalmente hoje em dia, que a gente vê que algumas situações fogem tanto, né, da ética, e para nós rotarianos isso é extremamente importante. E é hoje, né, da mesma maneira que foi em 1905, quando ele foi fundado. Temos também a religião, mas aqui na religião, o que eu gostaria de deixar muito enfatizado é que nós não pregamos nenhum tipo de religião. Para você ser rotariano, você pode proferir qualquer tipo de fé. O que nós dizemos com religião é justamente a tolerância com todas as religiões, né? Nós nos preocupamos muito com que todos tenham o mesmo espaço, e mesmo que você não professe a mesma fé que a minha, você tem o mesmo direito e o mesmo espaço que qualquer outro, né? Então, essa religião, quando a gente diz, é nesse sentido, da tolerância com todas as religiões. E a institucionalidade, que é justamente essa organização maravilhosa, como eu disse para você, presente aí em mais de 200 entre países e regiões do mundo, com mais de 1 milhão de pessoas. Além disso, nós temos a ranhura, né, que nessa bicicleta, vamos dizer assim, nesses aros, né, ela tem como se fosse uma ranhura de chave, que é onde nós simbolizamos o presidente, que é ele que encaixa, né, e dá o início da roda e da volta. E nós temos também nessa roda 24 dentes, e esses 24 dentes, eles são proporcionais, são propositais mesmo, que eles significam as 24 horas
do dia que cada rotariano tem, né, para desfrutar e viver e compartilhar amizade, companheirismo, trabalho e daí por diante. Então, eu acho muito bacana, porque às vezes a pessoa vê na entrada da cidade, né, aquela escultura, aquele monumento com essa roda amarela, e a única coisa que ela fala, o que será que tem aqui, né? Então, você pode ter certeza que ali tem um clube de serviço, ou mais, porque você pode ter mais de um clube de Rotary na sua cidade, com pessoas que estão ali para trabalhar para um bem comum, para o bem da comunidade, para um bem mundial. Então, esse é o simbolismo da nossa roda rotária. Sim, ótimo. O Rotary tem mais de 100 anos, não é isso? 115. Ele foi fundado dia 23 de fevereiro de 1905. Interessante. E ele também é um agregador de pessoas que propagam valores humanos, não é? Acima. Não é? Ele tem uma cultura própria, você está falando aí da ética, ele propaga, implanta, desenvolve, concretiza também valores que fazem parte de uma, pode-se chamar de cultura rotariana, não é própria. Exatamente, Margarete. Nós trabalhamos no Rotary, né, com hoje, né, hoje são 7 áreas de enfoque. Então, o que seriam essas áreas de enfoque? Geralmente são áreas que nos norteiam para realizar nossos projetos, tá? Então, quando a gente vai fazer um projeto, né, na comunidade, geralmente a gente tenta trabalhar em cima dessas 7 áreas, porque a gente sabe que existem muitas organizações não governamentais no mundo, né? E às vezes cada uma tem um foco. Como a gente vê, o Médicos Sem Fronteiras, que trabalha na área de saúde, outras que trabalham, o Greenpeace, que trabalha só na área de meio ambiente, e daí por diante nós temos o Rotary, onde nós trabalhamos especialmente em 7 áreas de enfoque. Quais seriam essas áreas? Ou seja, quais são os maiores projetos realizados pelo Rotary? Então, projetos que promovam a paz. Nós temos, por exemplo, inclusive, bolsas de estudo pró-paz, onde nós conseguimos patrocinar pessoas para fazer mestrado, doutorado em paz e resolução de conflitos, que depois vão atuar em regiões onde precisa mesmo, né, ter essa implantação da paz, em regiões de guerra, em regiões muito violentas. Então, o Rotary, ele investe muitos recursos financeiros para formar essas pessoas que vão depois trabalhar promovendo a paz local ou a paz mundial. Combater doenças, então também, né, vários projetos são desenvolvidos nas comunidades com o intuito de combater doenças, pode ser, de repente, arrumando um equipamento para um hospital, ou então um programa de Rotary que eu acho fantástico, né, que nem sei se todas as pessoas sabem, mas eu acho que isso pode ser assunto para um outro programa, que o Rotary, durante muito tempo, foi o único provedor, né, das vacinas da poliomielite. E agora não, agora a gente tem outros parceiros, temos Estado, Unicef, enfim, mas ele se preocupa muito com a... Ele se preocupa muito o quê? Com a prevenção da doença. E a poliomielite, enquanto nós não conseguimos erradicar ela no mundo todo, e hoje são só 2 países que apresentam, nós não vamos parar de trabalhar. Por isso que é importante que a gente continue vacinando aí nossas crianças, né? Porque Sim. O que acontece? Às vezes eles falam o seguinte: o Brasil já faz muito tempo que não tem poliomielite, então eu não vou mais vacinar a minha criança, o meu filho. Só que qualquer pessoa que vier de um desses países e trouxer o vírus, a gente pode começar a desenvolver a doença aqui, como está acontecendo agora com o Covid, né? Sim. Então, estamos também agora com muitos projetos na área da Covid. O Rotary Internacional, ele disponibilizou $4 milhões para serem usados em projetos da Covid. Então,
também a gente tem atuado muito nessa área. Fornecer água limpa e saneamento. A gente sabe que em alguns países, e até aqui no Brasil, muitos clubes são responsáveis por abertura de poços, criação de redes de tratamento de esgoto, né? Lógico que não sozinho, muitas vezes associado ao poder público, mas a gente também, né, atua nessa área. Cuidar da saúde de mães e filhos, então, às vezes, arrumar equipamentos, doar equipamentos para hospitais que possam ajudar no pré-natal e daí por diante. Apoiar a educação, principalmente na área de alfabetização. Fornecer o desenvolvimento econômico. Existem também dentro do Rotary, nós chamamos de NRDC, Núcleo de Desenvolvimento Comunitário do Rotary, né? Onde em alguma comunidade o Rotary vai lá e pode fornecer cursos profissionalizantes para a comunidade, né? Levar, de repente, ali um curso para costureiras, coisas que possam depois desenvolver a situação econômica daquela comunidade. E agora a mais nova área de enfoque, que é o meio ambiente. Então, também agora a gente está entrando aí nesse meio que é extremamente importante, né? E que você bem sabe disso, que é a sua paixão, que é uma das suas paixões, que eu já sei. Então, justamente isso. Agora a gente também vai começar a atuar no cuidado, na prevenção, né, do meio ambiente. Então, esses são as áreas onde a gente dedica todos os nossos esforços para que as nossas comunidades consigam ser atendidas. Você citou aí o Rotary Internacional. Vamos conversar um pouco sobre ele. O que é o Rotary Internacional? Então, na verdade, como eu disse para vocês, né, o Rotary ele é uma organização internacional. E como toda organização, ela tem uma hierarquia, vamos dizer assim, né? Então, existe o Rotary Internacional, que é o que coordena os Rotaries no mundo todo, e a sede fica nos Estados Unidos, em Evanston. E lá nós temos um presidente, né, que é o presidente de Rotary Internacional, que, na verdade, ele é o responsável por todos os Rotaries Clubes do mundo. Depois disso, nós dividimos, né, essa estrutura em distritos. O que seria um distrito? Seria uma região geográfica, né, que tem vários Rotary Clubes. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, nós participamos do distrito 4.571, porque esses distritos eles são nominados com uma numeração. Então, é 4.571. Esse distrito 4.571, ele engloba desde a cidade de Guararema, ali muito próximo de São Paulo, todo o Vale do Paraíba, chegando à Baixada Fluminense, cidade do Rio de Janeiro, aí sobe Petrópolis, Campos do Jordão, Litoral Norte, São Paulo, ali Ubatuba, Caraguá, e Litoral Fluminense, né? Então, Itaguaí, Angra dos Reis, são 106 clubes com quase 2.000 associados em mais de 50 cidades. Então, esse é o nosso distrito. Só que existe no Brasil 31 distritos. Então, o Brasil todo está dividido em 31 distritos, com uma média aí de 1.500, né, associados em cada distrito. E aí, cada cidade pode ter um clube de Rotary ou pode mais. Eu, por exemplo, eu moro numa cidade que chama Campos do Jordão. Aqui na minha cidade, nós temos um clube. Mas aí no Rio de Janeiro, a gente tem mais de 20 clubes de Rotary. Então, é muita gente ajudando para fazer o bem. E eu, na verdade, então, esse ano, né, porque outra coisa muito interessante do Rotary, Margarete, é que toda a estrutura de diretoria, ela muda anualmente. Então, tanto o presidente do Rotary Internacional, quanto eu, que sou governadora, e qual é a minha função? É cuidar desse distrito 4.571, desses 106 clubes, desses quase 2.000 associados.
né? E aí cada clube tem seu presidente. Então, tanto o presidente de Rotary Internacional, quanto eu como governadora desse distrito, quanto os presidentes de clube, eles têm um mandato de 1 ano. Então, o nosso ano rotário, como a gente chama, começa no dia 1º de julho. Então, eu estou aqui como governadora há exatos 20 dias, né, fresquinha no cargo, cheia de motivação. E ele termina no dia 30 de junho, né? Termina todo mundo junto, tanto o presidente de Rotary Internacional, como o governador de distrito, quanto os presidentes de clube. Eu acho, por um lado, eu acho muito legal, porque a gente tem 1 ano para mostrar serviço, né? Então tem que fazer acontecer, não pode esperar para o ano que vem. Tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer na hora. Né, um período que já está um pouco mais delicado de calendário, devido ao ocorrido aí da quarentena e tudo mais, né? Mas, como diz aí os nossos líderes, né? Isso não é desculpa. Não. Não é desculpa. Aliás, eu sempre falo que o Rotary nunca se fez tão necessário como nesse momento, né? Porque todas as vezes que o mundo, né, não o Brasil, mas o mundo entrou em crise, o Rotary se fez ali presente para auxiliar nas suas comunidades, e não está sendo diferente agora. A gente está aí com um programa do Covid, né, onde várias instituições estão sendo testadas, principalmente casas de idosos, né, é um programa incrível que está sendo realizado, e isso, então, nos dá a possibilidade de irmos a campo, embora muitas vezes a gente não possa sair de dentro de casa, mas a gente coordena essas ações para que pessoas consigam ser beneficiadas, né, por testagens e daí por diante. Então, a gente está atuando. E embora não seja também, Margarete, por exemplo, o foco do Rotary, porque o Rotary ele é um clube de prestação de serviços. Então, a gente tenta ensinar a pescar, a gente não dá o peixe, né? Mas nessa situação que a gente se encontra, né, e também por conta do Covid, muitas pessoas se viram, né, com as suas situações financeiras abaladas, né, então a gente vê muitos clubes de Rotary que estão ajudando com doação de cesta básica e daí por diante. Só que, por outro lado, o que acontece? E até se você me permite, eu queria fazer um esclarecimento aqui, porque eu acho extremamente oportuno. Claro. Muitos clubes, eles estão fazendo isso, né? Eles estão se organizando, estão arrecadando alimentos e estão fazendo doações para instituições e daí por diante. Só que a questão de 15 dias, mais ou menos, 10 dias atrás, saiu um fake news, né? E muitas pessoas receberam pelo WhatsApp dizendo: cadastre-se aqui para receber uma cesta básica do Rotary, né? E as pessoas se cadastravam e depois, às vezes, elas chegavam na sede para receber e muitas vezes não estavam nem sabendo do que estava acontecendo. Então, eu queria deixar um esclarecimento aqui, né? Se vocês receberem por WhatsApp alguma coisa que o Rotary está fazendo uma doação de alimentos, não insiram seus dados. Procure o Rotary, veja se realmente procede, e aí sim você vai poder participar se realmente estiver acontecendo a ação, tá bom? Isso daí é importante a gente ressaltar aqui. Margarete? Que foi esse? Oi? Voltei. Ai, que bom! Caiu, voltei. Pronto, já estou aqui de volta. Coisas da tecnologia. Sim. Pronto, então você teve como
dar uma panorâmica, digamos assim, desta organização Rotary, que muitas vezes nós temos apenas uma referência muito pequena, não é? Visual, e queremos conhecer, muitas pessoas não conseguem ainda decodificar o que é essa organização, de maneira que esse passeio informativo, não é, pelo Rotaract e pelo Rotary Internacional, começa a delinear uma compreensão mais assim capilarizada, não é, do que vem a ser o Rotary e as suas estruturas internas. Mas nós sabemos que o Rotary tem algumas características assim diferenciadas, como, por exemplo, os seus segmentos em relação às questões maiores, como você falou do Covid, como questão de guerra, como questão de conflito armado, conflito de guerra, conflito em áreas de predominância política antagônica e tudo mais. Dentro desse ponto de vista, o Rotary tem interfaces com várias instituições, não é? Tem o seu produto particular, os seus resultados individuais enquanto instituição, organização, e procede diplomacia com países, não é? Como, por exemplo, do ponto de vista interno, tem interfaces com questões da ciência, tem interface com questões de política para gerar aí a paz. Como é que você vê essas complexidades do Rotary? Olha, Margareta, eu acho muito interessante, porque, na verdade, independente de Rotary, eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos todos engrenagens de uma mesma máquina. Então, na verdade, lógico, o Rotary, ele, por ser essa organização internacional, por ter mais de 2 milhões, de 1 milhão e 200 mil associados, por ser a organização não governamental de maior credibilidade no mundo, só para você ter uma ideia, existe uma associação nos Estados Unidos que eles estudam todas as organizações não governamentais e dão uma pontuação, né, para ela, de acordo com a transparência, aplicação dos recursos financeiros, porque, na verdade, todo o dinheiro, né, que o Rotary emprega, ele vem de doações, ou dos associados do Rotary, ou de pessoas da comunidade, empresários, né, e várias outras maneiras. Então, o Rotary, ele, durante esses últimos 5 anos, ele tem tido o selo máximo dessa organização, ou seja, ele atende a todos os requisitos, né, em questão de captação de recursos, aplicação de recursos, seriedade, transparência e daí por diante. Então, isso é muito legal, porque como é uma organização muito séria, né, a gente consegue atrair parceiros de peso, de nome, de seriedade. Então, por exemplo, um dos parceiros que o Rotary tem, e que eu acho muito interessante, é a Fundação Bill e Melinda Gates, que eles chegaram, né, para o Rotary e falaram o seguinte: olha, cada dólar que o rotariano conseguir de doação para essa campanha de paralisia infantil no mundo, a Fundação Bill e Melinda Gates coloca $2. Então, eu acho que o Bill Gates ele não iria colocar a fortuna dele, né, o dinheiro dele, se não fosse uma organização extremamente séria. Também o Rotary, ele é um dos únicos clubes de serviço do mundo que tem uma cadeira fixa na ONU, porque o Rotary ele foi um dos fundadores da ONU, né? E temos parceria com a Unicef, temos parceria. O Rotary ele não é uma organização política, tá? Nós não temos nenhum viés político, nós não temos nenhum viés religioso. Todas as pessoas são bem-vindas, de qualquer raça, qualquer gênero, qualquer, né? Mas lógico que para que a gente consiga realizar ações, muitas vezes a gente tem que se associar a algumas políticas públicas, né? Mas não partidária. O Rotary ele não é uma organização partidária, a gente trabalha para um bem comum.
Então, quem estiver fazendo bem, com certeza vai ter o apoio dessa organização. E como eu disse, por ser uma organização muito séria, a gente consegue atrair várias outras organizações de porte para se juntar a nós e fazer, né, essas campanhas maravilhosas. Por exemplo, tem um instituto que trabalha com hepatite, né, e eles também fazem um programa de hepatite zero, que é testagem para ver se pessoas, né, têm o vírus da hepatite, e também o Rotary é o seu maior parceiro, justamente por conta dessa credibilidade, desse trabalho sério que a gente desenvolve. Então, é muito importante essas parcerias para que a gente consiga atingir um número maior de pessoas nas nossas Sim. ações. E essa seriedade, essa legitimação, ela também precisa chegar à grande população, Cassima, porque, por exemplo, agora o Rotary passou por uma questão de fake news, né, digamos assim, né? Ou seja, o Rotary entrou, se nós poderíamos falar desta forma, na seara dos crimes cibernéticos, não é? Como vítima de más intenções, onde se desvirtualizava ou se redirecionava as campanhas de solidariedade, principalmente relativo às cestas básicas, não foi? Para um erro de captação, entrega dessas cestas, não é? E vocês prontamente tiveram a infraestrutura organizacional para discernir o problema e resolver o problema e comunicar à população. Mas isso, cada vez mais, infelizmente, vai ser uma característica da nossa realidade, né? A quarentena mundial trouxe o benefício da tecnologia, e o Rotary acompanhou essa evolução, não é? Hoje, as faixas etárias diferenciadas do Rotary, né, utilizam as ferramentas, né? Utilizam bem as ferramentas. Mas, por outro lado, não é? As pessoas jovens há mais tempo, não é? Utilizam bem as ferramentas. Mas, por um outro lado, a tecnologia traz com ela um universo, digamos assim, muito ruim, não é? É o outro lado da tecnologia, que foram aí as características que vocês sofreram como vítima há muito pouco tempo, não é? Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão da vulnerabilidade em relação a fake news, como é que vocês conseguiram harmonizar essa questão? Com certeza. Eu até já dei uma introdução aqui, e é muito triste, né, Margarete? Porque eu falo assim, que essas pessoas, né, se elas usassem o tempo dela e a inteligência que eles têm para fazer o bem, o nosso mundo seria muito melhor. Talvez nem precisassem da gente, né? Porque quanta gente inteligente gastando aí tempo e gastando inteligência para vincular essas coisas que ninguém ganha com isso. A gente ficou muito triste porque a gente trabalha muito e quer muito atender as comunidades. E, de repente, nós vimos pessoas extremamente carentes batendo na porta, dizendo, olha, eu recebi no WhatsApp uma mensagem que eu fui contemplada com uma cesta básica, tá. Então, é muito, muito triste isso, né? Então, eu já até disse aqui, orientei, né, para os telespectadores, que se por acaso eles receberem algum WhatsApp falando, você foi contemplado com uma bolsa, com uma cesta básica do Rotary, vá até o endereço tal, ou insira seus dados aqui para concorrer a uma bolsa, não façam isso, né? Procure um Rotary na tua cidade e veja se realmente é verdadeiro, porque às vezes pode até ser que o Rotary está fazendo uma ação pontual naquele lugar, doando algumas cestas, mas ele não vai fazer isso por WhatsApp, por cadastro, né? Geralmente são pessoas que vão localizar essas famílias que estão precisando, através de alguma instituição, e aí essas doações serão feitas. Então, eu queria dizer assim, para que, infelizmente, né, não só o Rotary, mas todo mundo passa por isso. Hoje em dia, esses crimes cibernéticos, né? Qualquer pessoa está vulnerável a isso,
Mas a gente fica muito triste, porque às vezes as pessoas não compreendem, falam, poxa, eu recebi, fui lá, bati na porta do Rotary e não tinha ninguém para me doar a cesta, né? A gente faz um trabalho muito sério, muito, e a gente se preocupa muito com o bem-estar da nossa comunidade. Então, assim, fiquem muito atentos, né? Não vão, assim, vocês olhando qualquer propaganda, principalmente do WhatsApp, e cair nessa, porque infelizmente tem gente de muita má fé que usa dessas ferramentas que poderiam ser fantásticas, né, para divulgar o bem, mas faz parte do ser humano. Mas eu sou uma pessoa muito otimista. Eu A tenho área esperança que tecnológica abre melhor. essa lacuna, não é ruim, né? E as pessoas precisam também estarem atentas a isso. Inclusive, aqui em breve, no nosso programa, nós teremos uma temporada conversando com especialistas sobre a questão dos crimes virtuais, né, cibernéticos, principalmente a questão aí da criança e da mulher, não é? São as maiores vítimas, né? Sem falar dos dados industriais, né? Os dados, aqueles bancos de dados empresariais, né? Que também ficam vulneráveis, não é? Mas isso aí todos nós precisamos estar atentos, porque há proteção, não é? Há como ter a proteção. Ok. Cassima, eu estou visualizando aqui atrás de você 3 portas abertas, não é? Isso. Ela veio toda preparada, porque, olha, veja bem, o cenário dela é verde, o meu também, a camisa dela é verde, o meu cenário também. Até parece que nós combinamos, né, Margarete? Sim. Então, essas 3 portas, na verdade, elas se integram a outros, digamos assim, lemas do Rotary, né, de anos anteriores, e que sintetizam uma intenção, não é? Mundial, não é? Que une os rotarianos, não é? Cada vez mais. E a propósito, aí seriam o quê? Mais de 1 milhão, não é? Mais de 1 milhão de rotarianos aí pelos países, não é? Isso. Uhum. Mais de 1.200.000. Não é? Uhum. Então, esses lemas, eles norteiam as pessoas, esse 1 milhão de pessoas e os seus multiplicadores, os amigos dos rotarianos, não é? Norteiam ações, norteiam uma filosofia de vida, uma filosofia de cada clube, não é? As intenções de cada participante dos projetos, como eles são planejados, como eles são elaborados, toda a parte contábil, é um trabalho assim fantástico, porque é de uma doação, todos são voluntários, não é? Todos são voluntários, do administrador ao médico, ao cientista, à professora de criança, educação escolar, o enfermeiro, todos são voluntários. E este ano, o símbolo, digamos assim, não é? Essa arte visual que está aí atrás, as 3 portas, significam que o Rotary abre oportunidades, não é? Então, você poderia nos falar um pouco sobre esse lema? Claro, falo sim, com o maior prazer. Então, como você disse, né, o presidente de Rotary Internacional, todo ano ele escolhe um lema que vai nortear, que vai motivar os rotarianos durante aquele ano. Eu acho que, na verdade, é um lema motivacional, né? Então, por exemplo, o ano passado, o lema era "O Rotary conecta o mundo". E quando o presidente de Rotary Internacional escolheu esse lema, ele jamais imaginou, né, que ia acontecer uma pandemia e que a gente só conseguiria se manter ativo em nossas ações através das conexões digitais. Então, a gente diz que ele foi um visionário, né? Esse ano, o lema, né, o que o nosso presidente Holger Knack, que é um alemão esse ano, porque também esse presidente, como eu disse, ele tem um mandato de 1 ano, então o ano passado ele era americano, o ano retrasado ele era das Bahamas e já foi indiano, já tivemos brasileiros, desse ano é alemão, nosso presidente Holger Knack. Ele escolheu esse lema para nos motivar, né, que é "O Rotary abre oportunidades".
E é um lema lindo, né? Eu fiquei encantada quando ele fez essa apresentação, porque ele fez uma explanação muito interessante, porque o Rotary, ele abre oportunidades não só para aquelas pessoas que precisam, mas ele abre oportunidades para nós rotarianos também. Ele abre oportunidade para que a gente conheça novas pessoas, para que a gente conheça novos lugares, para que a gente conheça novas comunidades, novas necessidades. Então, o Rotary são portas abertas. E aqui, né, essas 3 portinhas, elas são de cores diferentes, justamente porque ele quis deixar enfatizado as 3 partes da família rotária, como eu disse para vocês, né, que é Rotary, Rotaract e Interact. Então, essas 3 portinhas coloridas é como se cada uma delas fosse um dos braços do Rotary, abrindo as suas oportunidades. Então, eu acho um lema maravilhoso e altamente motivador, né, para que a gente trabalhe aí não só como eu disse agora, né, abrindo oportunidades para nós rotarianos, mas para todas aquelas pessoas que precisam, né? E quando a gente fala precisam, a gente não fala só naquele sentido pecuniário, a pessoa precisa de alimento, a pessoa precisa. Não, às vezes ela precisa de paz, como a gente disse, ela precisa de uma atenção à saúde, ela precisa. Então, a gente não trabalha só com pessoas carentes de recursos financeiros, né? A gente trabalha com pessoas que precisam do Rotary nas suas mais diversas aplicações e nas suas áreas de enfoque. Esse lema veio a nos motivar porque a gente quer escancarar essas portas para todo mundo, para que todo mundo tenha deixar essas portas abertas cada vez mais, né? Porque nós estamos todos entrando num novo mundo, né, Cassima? A Pois é. quarentena, o Covid-19, veio com uma missão, não é? Muito dolorosa à humanidade, não é? Quantas pessoas perderam seus entes queridos, quanto choro, não é? Quanto sofrimento. Ao mesmo tempo, nós, querendo ou não, precisaríamos evoluir, não é? Evoluímos todos, desde a tecnologia até o repensar das nossas vidas, não é? Repensar dos nossos dia a dia, nossas rotinas, como é que nós acordamos, não é? Como é que nós vivemos o nosso dia, as nossas 24 horas, não é? É uma missão de cada um de nós, não é? A ser repensada. E ele entra nessa característica de compreensão da humanidade como uma bênção, né? Digamos assim, não é? Como uma flor no jardim, não é? Porque é de uma característica, não é? Legitimada no tempo, 100 anos, 115 anos, legitimada no espaço, não é? Em todos praticamente do planeta, não é? Tem o Rotary, e legitimado na ética dos seus integrantes, não é? É assim de uma verdadeira união de corações, né? Em prol de si, de algumas formas, né? Como você acabou de falar, abre oportunidade para a própria pessoa, mas de fato assim a entrega do seu tempo, do seu amor, do seu coração, das suas ideias, né? Ao próximo, né? Sem ganhar um centavo por isso, não é? Sem pedir nada em troca, simplesmente doar e saber que às vezes até uma pessoa que está ali sentada à mesa numa reunião, não é? Aparentemente não teve assim um resultado, mas está ali naquela engrenagem, lá na frente, ela vai ver um projeto implantado, não é? Ela vai ver uma criança sendo alimentada, ela vai ver estudantes, né, se qualificando e vai perceber, eu estive ali, não é? Eu participei, né? Foi aquela gota no oceano, mas fundamental para aquele jovem se transformasse num líder, não é? Para resolver conflitos mundiais, não é? Ou naquela capacitação assim mais pontual, mais local, né? Lideranças comunitárias, aquela criança que tomou as gotinhas da Sabin, não é? Isso tudo compõe muito mais do que essas portas, não é? Na verdade, se nós formos aqui listar, né, seriam muito mais portas, né?
Mas, Cassima, olha, é um prazer conhecer o Rotary, é uma honra conhecer o Rotary, uma instituição séria, não é? É o que nós estamos precisando, né? De seriedade e alegria, seriedade na ética, alegria no coração, né? Tem uma, Seriedade e alegria, não é? viu, Para Margarete, que você nós falou, possamos continuar, nós e as nossas gerações nesse planeta, não é? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. com certeza. Como a gente falou agora desse lema, né, que é um lema anual que nos motiva, né, a todos nós rotarianos a trabalharmos, o Rotary ele tem um lema que é o lema de Rotary, que é o lema que não tem, que se perpetua aí pelo tempo e pelo espaço, né, que é o dar de si antes de pensar em si. Então, todo rotariano ele tem isso tatuado no seu coração, né, a preocupação de se doar muito mais do que receber. Então, eu queria, Margarete, agradecer assim de coração essa oportunidade, essa abertura. Como eu disse para você, para mim foi um presente poder estar aqui conversando com você e com todos esses queridos que nos ouvem, né? Falar de uma organização que eu sou apaixonada, porque uma organização com mais de 115 anos, com mais de 1.200.000 pessoas, com mais de 35 mil clubes espalhados pelo mundo, né? Que se reúnem semanalmente para fazer o bem para a comunidade sem receber nada em troca, né? Eu acho que nós somos pessoas abençoadas e só por isso a gente tem que retribuir o que a gente recebe de bem, de bom. Então, eu queria deixar a todos um abraço carinhoso, um beijo fraterno, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejam o Rotary agora, né, como uma organização de prestação de serviços que pode fazer a diferença na sua comunidade. E muito obrigada, porque realmente essa experiência de estar aqui com vocês deixou com o meu coração hoje quentinho, e eu estou super feliz por isso. Muito, Bom, muito obrigada. nós agradecemos aos nossos seguidores aqui da live, do Facebook, nós agradecemos aos nossos ouvintes. Muito em breve esperamos estar de retorno aos estúdios da Rádio Bandeirantes, enviando mensagens. Tchau. Prazer, tchau. Muito obrigada pelo convite.